Bom, pessoal, estou aqui fazendo esse vídeo do período regencial. A gente havia trabalhado o primeiro reinado, né? E agora a gente vai trabalhar o período regencial, né? O período regencial, ele é um período intermediário que vai do final do primeiro reinado, com a abdicação de Dom Pedro I, lá em 1831, até o início do segundo reinado, né? Com o golpe da maioridade, colocando Pedro de Alcântara, né? No caso, Dom Pedro II como o segundo imperador do Brasil, dando início ao segundo reinado. Então, o período regencial, a gente viu que no primeiro reinado houve vários acontecimentos, né, que marcou, que aumentou as tensões entre os brasileiros, portugueses, né, e essas tensões acabou acarretando a abdicação de Dom Pedro I em 1831, né, quando ele abdicou do trono. O seu sucessor natural seria o seu filho Pedro de Alcântara, né? E só que tinha um problema, né? Ele possuía 5 anos de idade. Pedro de Alcântara possuía 5 anos de idade, então não tinha como ele governar só até quando ele inteirasse 18 anos de idade. E de acordo com a Constituição de 1824, o Brasil deveria, né, através de vias legais, ser governado por uma regência trina, né? Ou seja, 3 regentes iriam governar o Brasil até que Pedro de Alcântara, né, completasse 18 anos, né? Mas a gente vai notar que acabou que a sua idade ela foi antecipada em 1840 através do golpe da maioridade, né? Então, o período regencial a gente consegue dividir ele em 4 partes: a regência trina provisória, de 1831, a regência trina permanente, que vai de 1831 até 1834, a regência una do Padre Feijó, de 1835 a 1837, e a regência una de Araújo Lima, de 1837 a 1840. Então, quando inicia o período regencial, o Brasil ele passa a ser governado com a regência trina provisória, tá? Só que ela durou poucos meses, né? Até porque o próprio nome já fala, era uma regência provisória, né? Então ela teve uma vida muito curta até que se organizou e fez a votação, né? E escolhesse a regência trina permanente. Então, quando começa a regência trina permanente no Brasil, a gente pode destacar alguns acontecimentos, como por exemplo a criação da Guarda Nacional, que era uma força pública, né? Composta por homens acima de 21 anos até 60 anos. Era uma força criada com o intuito de controlar as manifestações e revoltas no Brasil, que nesse período a gente vai notar que esse período regencial ele foi marcado por grandes revoltas no interior e no litoral brasileiro principalmente, né? Outra medida foi a reforma do poder moderador, né? Atribuindo a esse poder maiores possibilidades ou maiores autonomias a deputados e senadores. Então, assim, a gente já começa a notar que houve grandes mudanças, mas continuou ainda tendo várias tensões no quadro político, né, quadro social, quadro econômico dentro do período regencial. Acaba que essa regência trina permanente ela não consegue se sustentar, né? É até que em 1834 é aprovado, através da política brasileira, um ato adicional, né, conhecido como Ato Adicional de 1834, e esse ato adicional ele teve algumas características, né, como o fim do poder moderador durante o período regencial, o aumento dos poderes para os presidentes das províncias, e a regência trina ela deixava de ser regência trina e passava a ser regência una, né? Foi aonde organizou-se eleições e em 1835 o Padre Feijó obteve a maioria dos votos, né? E a partir daí a gente começa a regência una do Padre Feijó, né? Mas essa regência ela também foi muito conturbada, com várias disputas políticas e manifestações. Veio logo em seguida, assim que o Padre Feijó vê que não consegue se sustentar no poder, ele acaba se afastando, aí vem novas eleições e o Pedro de Araújo Lima vence essas eleições e a gente começa a regência una do Araújo Lima,
né, que também ela vai ser muito conturbada, porque naquela época havia muitas disputas políticas e manifestações no Brasil, né, e quando a gente fala na questão política do Brasil, naquela época, a gente tinha grupos políticos que chamavam atenção. A gente tinha os liberais moderados, né, que eram aqueles que defendiam a limitação do poder do imperador e defendiam uma monarquia constitucional no país, né? A gente tinha outro grupo também, que era os exaltados, que eram defensores abertos do federalismo, né? Queriam ampliar a autonomia das províncias brasileiras, né? E eles eram defensores da república, né? Alguns defendiam a implantação da república, e os restauradores eram aqueles, né, outro grupo político que defendia o retorno de Dom Pedro I, porque na concepção deles, Dom Pedro I chegaria e colocaria ordem na casa. Acaba que esses três grupos políticos que eu citei para vocês, eles vão se transformar em dois partidos políticos durante o segundo reinado. Vai ser o Partido Liberal e o Partido Conservador, que quando a gente for trabalhar o segundo reinado, eu vou falar muito desses dois partidos com vocês, né? As revoltas, a gente vai notar que houve várias revoltas no Brasil. A gente teve a cabanagem, né, que vai ser lá no Grão-Pará, em 1835 até 1840, a balaiada no Maranhão, de 1838 a 1841, a sabinada, em 1837 até 1838, mais ou menos, a revolta dos malês, que aconteceu lá na Bahia, em 1835, a revolta dos farrapos, né, lá no Rio Grande do Sul. Essa é a revolta que mais vai chamar atenção e mais tempo vai durar, né, de 1835 até 1845. Então, devido a essas várias disputas políticas e essas manifestações, a gente acaba tendo o fim do período regencial, muito conturbado, né, onde a gente vai notar que liberais e conservadores, eles vão começar a ficar insatisfeito com essas regência una, né, no caso a regência una de Araújo Lima, e eles vão defender a antecipação da maioridade do príncipe, né, e é o que acontece. 1840, essa questão de antecipar a idade dele ganha força, e é onde a gente tem o golpe da maioridade, 1840, é onde Pedro de Alcântara teve a sua maioridade antecipada, né, se tornou imperador do Brasil com 14 anos, né, 15 anos incompletos, e é onde a gente tem o início do segundo reinado.